Olha só, eu queria que vocês abrissem a Bíblia hoje no Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Hoje eu quero falar para vocês sobre o cego de Jericó. Acompanhem comigo essa leitura que diz o seguinte: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, bem mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu quero ter vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e em seguida ele seguiu a Jesus pelo caminho. Bom, um texto de milagres, como vários que Jesus operou na palavra de Deus. Mas nós vemos aqui algumas coisas interessantes que nós podemos aprender com essa história. Nós vimos aqui a história de um milagre de um homem que era cego. Ser cego naquela época, nos tempos de Jesus, não era tão simples como nos dias de hoje. E hoje nem é tão simples ainda, né? Nós sabemos que tem muitas coisas ainda que nós precisamos superar e melhorar para a acessibilidade, para as pessoas que têm alguns tipos de deficiência. Imagina naquela época. Naquela época, um cego não conseguia trabalho, não tinha uma aposentadoria, não tinha os cuidados como tem hoje. Alguns se tornavam até mendigos, porque não tinha uma outra opção de vida, por causa da sua dificuldade, da sua limitação. Então, este homem, sendo cego, sendo mendigo, totalmente discriminado, rejeitado pela sociedade, ouve falar que tem um homem que cura. Ouve falar que tem alguém que poderia resolver o seu problema. Nem médico, nem dinheiro, nem ninguém poderia resolver o seu caso. Mas ele ouve falar que passa um homem ali na sua cidade, que tem o poder de fazer cura e de fazer ele a enxergar. Então, imagina a esperança que brota no coração deste homem. Ele nunca tinha tido uma expectativa, uma esperança, mas quando ele fala, poxa, pode acontecer, ele fala, eu vou atrás desse homem. E ele, sabendo que Jesus estava passando ali por perto, né? Ele sai gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi. E ele começa a clamar, e ele começa a gritar, e ele começa a dizer: tenha misericórdia de mim. E aí ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então ali alguns começaram a repreender: para, cala a boca, fica quieto, você está incomodando o mestre, você está gritando demais, você está enchendo o saco. Mas ele ainda continua: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele estava vendo passar ali diante dele, estava vendo com o coração, né? Não com seus olhos físicos. Mas ele estava sentindo ali uma oportunidade passando diante dele de mudar toda a sua vida. E de certo dentro dele fala assim: essa oportunidade eu não perco por nada. Então ele coloca todo o seu grito, todo o seu clamor, todo o seu desejo. Ele desperta ali a sua fé para atrair a atenção de Jesus. E alguns começam a repreendê-lo. Mas de repente Jesus para. E ele diz: quem que está me chamando? Traz essa pessoa para perto de mim. Então os seus discípulos vão lá e diz para ele: olha, tem de bom ânimo, porque o mestre está te chamando. Ele lançou a sua capa e ele foi ter com Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta: meu filho, o que você quer que eu te faça? Olha só a pergunta de Jesus. Ele estava ali numa situação deplorável, mendigando, sujo, talvez até fedendo, com mau hálito, não sei como estavam os seus dentes, o seu cabelo, a sua roupa, sem enxergar, né, com todas as dificuldades, né, de uma pessoa que mora na rua, sem dinheiro.
E Jesus ainda pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que aquele jovem, que aquele homem precisava? Eu quero dizer para você que Jesus sabe qual é a sua necessidade. Jesus sabe qual é a sua cegueira. Jesus sabe qual é as necessidades da sua alma, do seu coração. Às vezes a gente chega para Jesus e fala, Jesus, tu sabes. Essa não é a melhor oração a ser feita. Nós precisamos falar com os nossos lábios, mesmo Jesus sabendo o que nós precisamos falar, porque quando nós falamos, nós estamos declarando a nossa dependência, a nossa humildade diante de Deus. Jesus, filho de Davi, eu estou precisando disso. Eu estou com essa dificuldade. Talvez o seu problema não seja uma cegueira, não seja uma deficiência física, mas seja uma outra situação. Clame ao Senhor, demonstre ao Senhor a sua necessidade, fale para Deus o que você precisa, ousa crer, ouse liberar a sua fé. Algumas pessoas falam assim, eu não preciso pedir nada, né? Eu só tenho a agradecer. Então peça por mim, tá? Porque eu tenho um monte de pedido para fazer para Deus. Queridos, a palavra de Deus nos ensina sim a ser gratos. Precisamos sim ter o coração tomados por gratidão, mas nós precisamos também aprender a pedir de uma forma correta, a fazer uma oração de pedido alinhado com a vontade de Deus. Tem coisa que a gente pede para Deus que não tem nada a ver, não é verdade? Mas quando a gente faz um pedido que a gente sabe que está de acordo com a palavra de Deus, que nem nós vimos aqui, a cura é um desejo de Deus. Então, se você tem alguma enfermidade, não se conforme com essa enfermidade. Chega diante de Deus e clame e fala, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha só a minha dificuldade, eu tenho problema de enxaqueca, eu tenho um câncer, eu tenho uma úlcera, eu tenho uma gastrite, eu tenho problema no joelho, eu tenho problema no rim, eu tenho sei lá o que for, né? Eu tenho uma herpes. Seja o que for, seja um problema pequeno, seja um problema grande, chega diante de Deus e fala, Jesus, filho de Davi, me cura. Você pode ter certeza que a sua fé vai atrair a atenção de Jesus. E ele vai chegar diante de você. E quando ele chegar diante de você, declare qual é o desejo do seu coração. Então aquele rapaz, aquele homem, disse a Jesus, Jesus, quando Jesus fala, o que você quer que eu te faça? Ele fala, Jesus, eu quero ver. Eu quero ver. Queridos, a pior cegueira que existe não é a cegueira física de pessoas que têm uma deficiência física. A pior cegueira que existe é uma cegueira espiritual, de não conseguir enxergar a verdade, de não conseguir enxergar a palavra, de não conseguir receber Jesus no coração, de não conseguir enxergar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A pior cegueira é a cegueira espiritual, não consegue entender, ter compreensão das coisas. Então, se existe alguma cegueira também espiritual no seu coração, você pode dizer, Jesus, eu quero ver. Amém? Então, aquele Jesus, aquele homem, Jesus maravilhoso, olha para aquele homem e disse, querido, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E essa palavra me chama muita atenção, esse último versículo que eu li. Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Queridos, é a tua fé que faz a diferença. A tua fé tem que atravessar a realidade humana. A tua fé tem que atravessar os fatos. Nós temos falado isso aqui. A tua fé precisa ir além das circunstâncias. A tua fé tem que alcançar, tem que atrair a atenção de Jesus. A nossa fé faz com que o milagre do Senhor seja liberado sobre as nossas vidas. Amém? Seja como este homem. Clame ao Senhor. Diga ao Senhor quais são as suas necessidades. Se humilhe perante Ele. Não permita que Ele passe diante de ti e que você perca essa oportunidade. Ele está aí junto contigo neste momento. Ele está aí no teu coração, está aí do seu lado. Fale, Senhor, olha a minha necessidade, olha a minha cegueira, olha a minha limitação. E você pode ter certeza que Jesus está pronto para te ouvir e para responder o seu clamor. Amém? Eu quero orar por você neste momento.
Coloque as mãos sobre o seu coração. Paizinho querido, eu apresento diante de Ti nesta manhã, Senhor. Todas as pessoas que têm, ó Pai, alguma limitação como eu tenho, Senhor. Deus, que está enfrentando alguma cegueira espiritual, algum problema de saúde ou algum outro tipo. Deus, como este homem clamou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, porque existem situações que se não for o Senhor, nós não conseguimos romper, ó Pai. Pai, que o teu poder agora envolva cada um dos teus filhos nessa manhã, fazendo com que eles desfrutem, ó Pai, do teu poder, do teu milagre, Senhor, dos teus feitos, ó Pai. Eu abençoo, Senhor. Eu abençoo e que eles sejam tomados por fé, que eles sejam tomados, ó Pai, pela tua palavra, crendo que o Senhor pode fazer e vai fazer o sobrenatural acontecer. Eu abençoo, ó Pai, cada ouvinte nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos?